Nunca desacredito do time do Palmeiras. E ontem foi a prova. Enquanto muitos já estavam comemorando o título, Estevão foi lá e no finalzinho fez um gol de falta, ainda dando esperança para o time do Palmeiras. O Palmeiras ainda tem chance sim de ser campeão brasileiro. Muito difícil, mas ainda tem chances de ser campeão brasileiro. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou sobre a vitória de ontem, sobre uma possível conquista do Campeonato Brasileiro do Palmeiras? Então assista esse vídeo até o final. Que golaço, hein? Golaço. Silva Júnior falou bem. Bola. Diamante verde e diamante já lapidado. Neto, eu vou falar uma coisa que eu sei que vocês vão me criticar. Eu sei que Não. É o melhor jogador do campeonato. Eu sei que pode ganhar o Luiz Henrique, eu sei que o Gerson jogou um bom campeonato, mas o craque do campeonato, para mim, é o Estevão, sim. Não é revelação só, não. Para mim, o Estevão é o craque do campeonato. Jogou 30 partidas, né? Ó, eu tô em dúvida, Luiz Henrique, Garro e Estevão. E Gerson. E o Gerson também do Flamengo. Eu acho que um dos quatro tem que ganhar. E eu acredito, depende muito do título. Se ganhar o título, o Botafogo, que eu acho que vai ganhar, aí o Luiz Henrique é o craque do campeonato. Talvez a revelação seja ele. Ah, com certeza. Ah, isso com certeza. Mas ele é mais que revelação. E ele pode ganhar 3 prêmios, né? Artilheiro. Revelação, artilheiro E o craque. e o craque. Mas eu acho que ele vai ganhar um prêmio só, que é a revelação. Qual a ideia do Palmeiras desse gol, né? E aonde o Palmeiras tem que se firmar para buscar esse título que não depende dele. O Palmeiras perdeu essa condição de depender só dele. Em que momento você acha? No jogo contra o Botafogo. O Palmeiras precisava empatar com o Botafogo em casa. Eu acho que foi no jogo do Toma Corinthians. 3. Não, o Palmeiras voltou a liderar. Como não, depois do Veloso? Corinthians. Pô, o Corinthians, lá não sei o quê, o Corinthians vai lá e ganha 2-0. Tudo bem, o Palmeiras merecia, chegou como favorito lá. Mas o Corinthians está jogando em casa, é um derby. E dá pra entender. Verdade. Dá pra entender. Tá bom. Agora, se dá pra entender, verdade. Você chegar contra o líder em casa. Não, contra o líder não. O líder era o Palmeiras, jogando em casa, contra o Botafogo, precisando do empate, tomar 3. Aí o Palmeiras entrega o campeonato em casa. Foi aquele jogo. E por quê? E agora não depende mais. A expulsão do Marcos Rocha, para mim, foi decisiva para que o Palmeiras perdesse aquele jogo. O Palmeiras jogava melhor que o Botafogo, tomou 1-0 e veio expulsão. Veio expulsão, tomou 2-0 em seguida. Então aquilo lá foi decisivo. Agora, o Palmeiras está jogando bem. O Estevão, para mim, também é o melhor jogador do campeonato. Para mim, é o craque do campeonato, é a revelação e pode ser o artilheiro se passar o Yuri na última. Mas para mim, eu acho que o Garro tá na frente do Estevão, para mim, em relação a ser o melhor jogador do campeonato. Para mim, o Garro. Para você, Souza, o Palmeiras, em relação ao que aconteceu, aonde o Palmeiras perdeu a parada em relação a não ganhar o título e ainda tem chance de ganhar matematicamente. Um empate já dá o título pro Botafogo. A verdade é essa, o Abel na entrevista Palmeiras e Fluminense, Botafogo e São Paulo. Na entrevista dele ontem, ele falou que se deve, né? O Palmeiras jogou muito tempo fora de casa. Esse ano jogou muito fora de casa. Por quê? O ano que mais jogou, segundo Mais fora de casa, mas assim... Mas Por quê? Jogou em Campinas, jogou... Mas por quê? Por causa dos shows. Você não tem problema com isso, o problema é meu, né? Ué, não foram eles que venderam a W Torre? Você tem que saber disso, ué. Mas eu acho que não foi isso, Ué, não. pra mim não foi isso, é mentira. Porque... Isso aí é conversa de quem é mal perdedor. Ano passado... É a grande verdade. Ano passado a arrancada do Palmeiras se deu por vários jogos que ganhou, principalmente jogos difíceis fora de casa. Esse ano, jogos que o Palmeiras Eu vou jogar no Brinco de Ouro, eu tava lotado de palmeirense, pô. Não, e ele elogiou depois do jogo, elogiou o Brinco. Ele falou que se todo o campo que ele fosse jogar fora fosse igual ao Brinco de Ouro, então não foi isso. Foi a teimosia dele de insistir em alguns jogadores. Felipe Anderson. Tá mal, tá mal, tira. Pô, você viu o que ele fez com o Dudu ontem, cara? Não faz isso com o Dudu. Tira, tem que tirar. Ele insistiu demais com alguns jogadores que não tem. Qual o jogo que você acha que foi decisivo para não, talvez, perder o campeonato, que não perdeu ainda? Mas vai perder se Nossa Senhora Aparecida abençoar nós tudo. Eu tenho certeza que foi o jogo do Corinthians, porque você perdeu um clássico contra um time que vem de uma eliminação. Apesar de ser um clássico. O Corinthians tinha acabado de ser eliminado pro Racing. Verdade. Perdido o campeonato pro Racing. Salve! Ô Neto, eu vou colocar na conta do Abel a derrota pro Vitória, que ele entrou com os jogadores de reservas. Verdade. Lógico. Empate com o Fortaleza. Também. E é o seguinte, o Palmeiras não disputou, foi eliminado rápido da Copa do Brasil e da Libertadores. Então o Palmeiras tinha que ter entregue mais. O Palmeiras tinha que ter entregue mais no jogo contra o Botafogo. Porque o Botafogo estava jogando. Tá certo mesmo. Estava jogando e o Palmeiras estava só treinando. Verdade. Estava a semana livre. Então o Palmeiras tinha que entregar mais e não entregou. Então são vários fatores que não vão dar. Para mim, Botafogo é favorito domingo. Quem vai dar mais trabalho? Quem? O Fluminense pro Palmeiras ou o São Paulo pro Botafogo?
Acho que ninguém vai dar trabalho. Acho que o Fluminense não vai dar trabalho pro Palmeiras e o São Paulo não vai dar trabalho nenhum pro Botafogo. O Zubeldia deve estar dando férias pro titular já. Já deu. Vai com o time reserva. Mas o Fluminense precisa ganhar o jogo do Cuiabá hoje, A bola hein? gira, hein? A bola gira, a bola é redonda, a bola O que você gira. quer dizer com isso? Eu não entendi. Quer dizer que lá na frente o São Paulo pode estar precisando também. Ah, você está dizendo que o jogador de São Paulo devia com o time titular para ganhar do Botafogo pro Palmeiras ser campeão, é Não isso? é nada, tô dizendo que a bola Não, você tá gira. falando sim. Por que vai? E o A Zubeldia última tomou... rodada, já deu férias pra todo mundo. Ó, o Zubeldia até ia. O Zubeldia até ia, mas... Essa câmera aqui, Souza. ó. Essa câmera é sua, Souza. Ó, o Zubeldia até ia com o time titular, mas aí o Veloso falou que o Palmeiras não merecia ser campeão. O Zubeldia estava assistindo e falou, então não vou perder tempo, vou escutar o Veloso. Já vai escutar o Veloso, porque o Veloso já falou que não merece ser campeão. Falou que não merece ser campeão. Certo, Souza? Então não vai continuar. Calma, Veloso. O que você pensa? Quem que Botafogo contra a equipe do São Paulo? do São Paulo ou o Palmeiras com o Fluminense? Pra mim, acho que os dois ganham, Neto, assim. Hoje na padaria lá de manhã, Neto, sabe que eu sempre vou lá na padaria de manhã, o palmeirense estava reclamando muito, achando exatamente o que o Veloso está falando. Que o São Paulo não vai jogar titular, já estava reclamando de pênalti, que teve um pênalti que... Mas vamos lá, o Santos jogou com o time titular contra o Sport? Alguém falou? É igual, irmão. Né? Vai ter Campeonato Paulista aí. O Palmeiras vai jogar com o time titular no começo? E o Novo Horizontino? Não é verdade? O São Paulo vai com o Sport. Eu acho que é um erro. Eu acho que é um erro não fazer isso. Mas faz parte do jogo. Cada um faz sua programação. Cada um faz sua programação. É. O que você tem, hein, Cascão? Você falou no meu ouvido aqui? Eu mandei colocar! Eu não mandei colocar! Eu mandei colocar! Tira aí! Pode tirar! Pode tirar! Pode tirar! Tira aí! Pode tirar! Agora, o que é, Cascão? Bota aí então, bota aí. Vamos lá. Ano para ser esquecido. 2024 deve ser um ano, mas acho que não, pô. Você pode ganhar o título ainda. Não sei que o Veloso, o Sálvio, sem título grande. O Campeonato Paulista é título importante, pô. 2021, 91 jogos, venceu 46, empatou 20 e derrota 25. 2022, gols marcados e títulos Libertadores, muito bem. 135 gols, 86 sofridos, uma Libertadores 2021. 2022, 74, 48 vitórias, 19 empates, 7 derrotas. Meu Deus do céu. 142 gols, 50 sofridos, Paulista, Brasileirão e Recopa. 2023, 73, 41 jogos, vencidos, 19 empates, 13 derrotas, 124 gols. Outro time pra fazer gol, velho. Mais de 100 toda hora, 57 sofridos. Paulista, Brasileirão e Supercopa. 66 jogos, 39 vitórias, 16 empates, 11 derrotas, 108, tudo menos 2024. Por quê, Veloso? É o pior ano do Abel. Eu ia falar isso, o pior ano dele, a pior temporada. O Abel, se não ganhar o Brasileiro, né? Se ganhar o Brasileiro... Você acredita ainda? Tem chance. Eu não acredito, mas tem chance. Mas se não ganhar o Brasileiro, é a pior temporada dele. O Palmeiras ganha só o Paulista. Você vai participar com a gente no programa com o menino. Você não vai dar esse desprazer pra nós. A gente vai gravar o Natal, é isso, Cascão? Se eu tiver de férias, eu não venho. Não, suas férias é do ano que vem, ó. Suas férias ano que vem, desgraçado. Só ano que vem. Só depois do Paulistão. Então, se o Palmeiras não ganhar, realmente é o pior ano do Abel, uma temporada difícil, até porque o Palmeiras contratou alguns jogadores, decepcionaram, principalmente Felipe Anderson. Fez uma temporada Tá jogando ruim. nada, hein? Tá jogando eu nada. achava que esse cara ia jogar muito, E o Abel continua insistindo com ele, eu não entendo porque essa insistência. E nem colocou o Dudu ontem. Isso é uma sacanagem de não botar o Dudu ontem. Souza, o que você pensa do pior ano do Abel? Isso se ele não ganhar o Brasileiro. Se ganhar, tá legal. Tá legal ainda, mas acho que não vai ganhar, não. Não vai ganhar, não, mas assim, o pior ano dele, ele insistiu demais em alguns jogadores. Ele tá careca aqui, né? Ele perdeu o cabelo pra caramba, o Abel tá carequinha, aí, ó. Careca, hein? E quem diria, né? Ele reclamou, ele até tirou onda no passado do Flamengo, né? Que não ganhou nenhum título, né? Com o investimento que tinha. Ele tirou onda mesmo. Tirou onda, né? E esse ano com... Investimento que teve, só ganhou o Campeonato Paulista. O Paulista e batendo a casa de 1 bilhão, né? De reais. Né, de arrecadação, então... Às vezes, você precisa ter um pouquinho mais humilde, né? Olhar mais pro Mas ele não tem isso. Olhar ele não mais tem humildade. pro seu time, pro seu mascarado, é um cara que não sabe perder, que é o estilo dele. E eu não tô nem aí pro estilo dele. Eu só sei que ele é um baita treinador. Ele tem crédito, né? tem crédito. Tem muito crédito. Tem crédito. Você tem crédito, Souza? Tenho. Aonde, Souza? Em vários lugares, com você, com o Veloso, que é o mais importante, é ter crédito com meus amigos. Comigo também, né, Souza? Comigo tem.
Então tenho um crédito em casa com meus filhos, isso é o mais importante. Mais algum lugar, Souza? E com o pastor Chiquinho? Com o Chiquinho. Como é que chama lá o pessoal da sua igreja? Fala aí. Pura fé. Pura fé. Tem um crédito no banco. Não pode ir pá. No Pode Pá, aqui na Band. Você, Marcelinho, o Gordinho. Jailson. Corpinho de Pai e o Ju Canalha. Porque o Jailson tinha um fake. Não pode, né, gente? Nego Gato 01. Nego Gato 01. Ela fez... Aí a mulher dele entrou no Nego Gato 01 pra Ela saber fez... quem era o Nego Gato 01. Aí ele dá, aí a hora que for encontrar, E o fake aí ela o Jailson encontrou a esposa. Não, ela fez um fake Nega Gata 02. 02. Pegou ele. Aí pegou ele. Aí, Jailson, que fase que você tá aí, Jailson? E aí? Ô Neto, o Abel precisa resolver o problema que você citou aí, Dudu e Rony. Ele até falou ontem que o planejamento de 2025 do Palmeiras já está feito. E o planejamento, se ele não está usando o Dudu e o Rony, ele já poderia definir. Os dois estão fora. Mas já deveria ser... Zé Rafael tá fora, Dudu tá fora, Rony tá fora, esquece. Menino Zé Rafael. Gabriel Menino, Zé Rafael, tá todo mundo fora do Palmeiras. E vai ter muitos jogadores importantes aí pro Corinthians, por exemplo, eu levava o Rony. Fácil. E aí tem que recompor isso para 2025. É. Vai vir da onde? Tem o Mundial, que o Veloso tá na expectativa do sorteio. Que hora hoje. que vai ser? 3 horas? 3 horas. Pela Sport TV, que vai ser? Pela Globo, Cascão? Que é a Globo que faz o Mundial, né? Pede lá as imagens lá, pra gente fazer um collab, nós e Globo. Vê se eles deixam lá. Tenta entrar, liga pro Roberto Marinho. Vê se o Roberto Marinho liga pro... Esse já foi? Já. Mentira. Liga pro Boni. Dá pra ligar pro Boni? Boni tá aí? Mas já saiu da Globo também? Já. Walter Clark. Já foi também? Esse já. Mas quem que tá lá? Renato Ribeiro, que é o cara do esporte, que era repórter. Liga pro Renato Ribeiro lá, fazendo favor. O Cascão, liga lá, ao vivo. Liga lá no telefone que eu quero conversar com eles ao vivo aqui. Mas não fala que sou eu, tá? Liga ao vivo, liga lá na Globo. Está assistindo a gente. Tá assistindo? Tá assistindo. Abração pra vocês tudo aí da Globo aí. Não faltava nada, não é, Mari? Até apareceu o Estevão. Que virou a partida e seguiu o brasileiro. Com o Mineirão sem público, o gigante que o Palmeiras precisou superar foi outro. No primeiro tempo, o time alviverde deu 16 chutes ao gol. Cássio fez 8 defesas, pelo menos 3 incríveis. Não bastasse Cássio pegando tudo, o Cruzeiro, quando chegava, era perigoso. Na primeira parte do jogo, o Everton cresceu para cima de Lautaro Dias, mas aos 6 minutos do segundo tempo, num contra-ataque pela esquerda, o goleiro nada pôde fazer na finalização certeira de Matheus Pereira. Atrás do placar, o Palmeiras foi com tudo para o ataque. Aos 15 minutos, Maurício finalmente conseguiu superar Cássio. O empate não era bom para nenhum dos dois times, mas era o Palmeiras quem mais atacava. Quando o resultado já parecia definido, Estevão sofreu falta próximo à área. Ele mesmo pegou a bola e aos 44 minutos derrubou o gigante. 2-1 Palmeiras, depois de 31 finalizações. Dá-me muito gosto e muito prazer o estilo de jogo que nós temos. É um jogo, se quiseres, dinâmico, direto e, se quiseres acrescentar nestas duas, agressivo. É isso que eu gosto de ver nas minhas equipas, é isso que elas fazem. Se vamos fazer mais golos ou menos, vai depender da inspiração dos nossos jogadores no momento de meter a bola lá dentro. Agora, digas o que disseres ou digam o que disseres, o Palmeiras é o melhor ataque. O gol no finalzinho e mais uma virada mantém o Palmeiras com chances de título. Na última rodada, o time alviverde precisa vencer o Fluminense em casa e torcer por derrota do Botafogo contra o São Paulo no Engenhão. Uma combinação de resultados tão difícil que desta vez sim os palmeirenses já se conformam com o vice-campeonato. Já está praticamente definido o que vai acontecer. O Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro melhor que eu. Nós vamos procurar fazer aquilo que nos compete e se temos que nos queixar de alguém é de nós, porque no jogo que tivemos em casa não fomos competentes o suficiente. Para o Cruzeiro, a situação também não é das melhores. O time celeste já não depende só dele para conquistar a vaga na Libertadores. Além disso, os cruzeirenses ainda não deram liga sob o comando de Fernando Diniz. Então, para mim, não é uma coisa comum o que aconteceu nesse ano em termos de resultados. Mas para a gente
tentar explicar isso, a gente tinha que ficar aqui 2 horas tentando conversar e puxar. É uma coisa, se você imagina o incômodo que eu estou sentindo. Eu nunca tive resultados tão ruins na minha carreira. Nunca, primeira vez. E a gente fica muito frustrado por conta de você não entregar as coisas que a torcida merece. No fim, o cenário para os dois times combinou com o clima do estádio. Cruzeiro e Palmeiras caminham para um final de campeonato melancólico, como um Mineirão vazio. Vamos dar uma olhada nesse rapaz, nesse garoto, que é impressionante, né? Vestindo a camisa do Palmeiras. Cria, inclusive, do Cruzeiro, né? Estevão em 30 jogos no Brasileiro, com 13 gols, o terceiro maior artilheiro da competição, 9 assistências, aparece também no top 3 e lidera em finalizações certas, ações na área rival e ainda vitórias garantidas com gol e assistência. Impressionante, né? 8 jogos, então, que um passe dele ou um gol dele garante o resultado positivo pro Alviverde. Direto então para Belo Horizonte, porque o Vinícius Nicoletti acompanhou a partida no Mineirão e conta pra gente ambiente, bastidores por aí, Vinícius. O pessoal do Palmeiras ainda acredita que é possível? Oi, Bruno, Mário, um abraço pra vocês, a todos no estúdio, fã de esportes. Olha, bem difícil, a gente viu a entrevista do técnico Abel Ferreira e também a saída dos jogadores aqui do Palmeiras, desanimados com essa situação. O Palmeiras lutou até o final, foi buscar essa vitória com o gol do Estevão aos 44 do segundo tempo. Aliás, o Palmeiras buscou em 6 jogos pontos nos finais da partida, depois dos 40 minutos. São 5 vitórias e um empate, sempre brigando ali até o final, e isso mantém o Palmeiras na disputa pelo título nessa última rodada. Mas como a gente viu aí na matéria, muito difícil, o Abel Ferreira falou sobre isso, entendemos muito o que ele quis dizer. Vocês conhecem o futebol brasileiro, né? Será que ele já não acredita que o rival vai entregar o jogo para o Botafogo? Mas o certo é que o Botafogo precisa de apenas 1 ponto e o Palmeiras precisa vencer em casa e torcer por uma derrota do adversário lá no Engenhão. Mas tem um objetivo importante do Palmeiras nesse final de campeonato. Pode fazer a melhor campanha da história dos pontos corridos desde que o campeonato é disputado com 20 clubes, desde 2006, há 18 anos. A melhor campanha do segundo colocado foi do Santos e do próprio Palmeiras em 2019, quando fizeram 74 pontos. Então, se o Palmeiras vencer o Fluminense, conquista aí essa melhor campanha, a segunda melhor campanha da história dos pontos corridos, um vice-campeão. E com essa campanha de hoje, por isso que não dá para dizer que a campanha do Palmeiras é um desastre, com essa campanha de 73 pontos, ele já supera do ano passado, quando foi campeão, e seria campeão em 6 oportunidades, em 6 edições do Campeonato Brasileiro, em 18. 1/3 do campeonato o Palmeiras conquistaria com essa pontuação de 73 pontos. Mas o time saiu muito desanimado daqui, e do outro lado é a mesma situação do Cruzeiro, que não depende só dele para chegar na Libertadores no ano que vem. As duas equipes precisam vencer na última rodada e torcer por tropeços dos concorrentes. Essa é a situação aqui depois desse resultado no Mineirão. Mais uma vitória do Palmeiras, mas a gente viu o abatimento dos jogadores. Bruno, Mari. A gente tem na tela, Nicoletti, as chances do título do Brasileirão de acordo com a Opta, tá? A porcentagem, então, do Botafogo com 85,3% de chance e pro Palmeiras 14,7% de chance. Claro que a gente respeita muito a porcentagem da Opta, mas eu vou falar isso, tá? Pode falar. Você quase que não precisa completar. Não, o pior é que eu ia falar uma coisa pior. Eu ia falar, de acordo com Data PV, me conta. IBGE. Eu acho. IBGE, Índice Bruno de Gestão e Estatística. Primeiro que eu acho Fala que a sua a porcentagem. estatística... A minha? 100%. Tá vendo? Não, eu não tô brincando. Não tô zoando. Eu acho que o Botafogo, com todos os méritos, ele gabaritou a semana. Venceu o Inter, venceu o Palmeiras, venceu o Galo, venceu o Inter. Eu acho que ele deveria pensar no Campeonato Mundial Interclubes. Ele não vai fazer isso, mas ele nem precisa colocar o principal time para jogar com o São Paulo. Bruno. Não precisa, Mari. Bruno, e se dá uma zica? Não, Mari, não existe, vem comigo, não existe a menor chance do São Paulo tirar pontos do Botafogo. Ah, porque o São Paulo vai entregar? Não é que o São Paulo vai entregar. Você entrega algo que você tem, certo? O São Paulo não tem futebol para tirar ponto do Botafogo. O São Paulo entregou pro Grêmio? São Paulo entregou pro Juventude? São Paulo entregou pro Atlético? Não, São Paulo não vem jogando para vencer partidas. Por que eu vou acreditar que o São Paulo vai ganhar do Botafogo? Porque se você entra com seu time reserva e numa bola rebatida, bate na canela de um, bate na canela de outro, você perde um título de Campeonato Brasileiro porque você achou que o futebol é uma lógica, o mundo cai lá no Botafogo. Não existe isso. Não existe poupar. Mas não existe como é que o São Paulo vai vencer o Botafogo? Bola parada, um escanteio, qualquer coisa, um pênalti que é marcado.
Não esquece. Se eu sou o Botafogo, a semana é difícil. Campeonato Mundial, tudo bem que o Pachuca é fraco no primeiro jogo, mas o seu Botafogo vem de uma sequência muito pesada. Já vai jogar na quarta-feira o Mundial? Eu acho que já tem que pensar nisso. Comentaristas, bom dia. Pra gente não ficar aqui brigando. Bom dia. Você Bom dia. Arthur, Jorge e Jailson, você pouparia? Claro que não. Nem precisa continuar a pergunta. Claro que não. Claro que não. Bom dia novamente. Não esqueça a final da Libertadores. O que aconteceu na final da Libertadores ali, com 30 segundos? Sim, mas era o Botafogo. Mesmo assim. O outro time é o São Paulo de férias. Não, mas mesmo assim, vai que. Não, falta muito pouco. Falta mas um o time empate. reserva do Botafogo é suficiente para Eu sei vencer que o qualquer time São Paulo. reserva do Botafogo é muito bom, mas é um empate. Já foi até que foi o que o Arthur Jorge falou na coletiva. Já foi até aqui. Como você disse bem, ganhou aí as 3 finais. Isso. Disputou. Pra quê que eu vou dar sorte pro azar, né? E o Mundial você não tem garantia nenhuma de ganhar. O Mundial é muito difícil. Mas é melhor você estar inteiro para disputar o Mundial. Sim, mas e se você chega inteiro, até correndo o risco de ter rolado o maior azar da história do planeta Terra? Não. O Mundial, no fim das contas, ele acaba passando porque a gente entende a dificuldade da competição. Aí você vai dar chance pros deuses do futebol pregarem uma peça. A única chance do Botafogo vencer, do São Paulo vencer o Botafogo é se ele colocar um time de garotos que querem aparecer. Se os garotos do São Paulo aparecerem contra o Botafogo, eles nunca mais jogam no São Paulo, porque a torcida não vai fazer, não vai colocar paz na cabeça dos meninos. Tu vai dar chance ali pra porcentagem do... Aquela porcentagem tá errada. Porque a porcentagem, ela avalia o quê? O que os times fizeram no campeonato até aqui. Sim. Ela não avalia que o adversário do Botafogo é o rival do Palmeiras. E que é o rival do Palmeiras de férias. Mas aí ontem a gente estava discutindo aqui sobre o Flamengo e o Fluminense e o Criciúma. O Flamengo meteu 3 lá no Criciúma. Entrega o jogo, não sei o quê. 3. Sim, mas o Flamengo tem bola para ganhar do Criciúma. O São Paulo não tem bola para ganhar do Botafogo. Mas o futebol não é tão lógico assim. Não tem garantia você nenhuma. Você que dificulta o futebol, Mariana. Ai, quem me dera se eu pudesse facilitar o futebol, mas Enfim, Mário Marra, tudo bem? Tudo bem. Eu estou pensando o Arthur Jorge, influenciado pela doutrina vicariana, ele hoje mesmo, no fim da tarde, ele reúne 5, 6 jogadores no seu escritório. Isso. E fala, olha, é o seguinte... Vou te tirar da festa. De acordo com o Bruno Vicari, eu tenho que poupar alguns jogadores, porque você não vai jogar, você também, você... Aí os caras vão falar, você também não vai treinar. Bem hoje, eu quero. Bem agora, no meu estádio, com a minha torcida, roí o osso contra o Palmeiras, contra o Atlético, contra o Inter, agora eu vou ficar fora da festa. Na hora do filé... De levantar a taça, de aparecer na foto, eu não vou jogar. Por mais que eu entenda que os jogadores precisam descansar mesmo, porque o ritmo é pesado, ninguém quer ficar fora desse jogo. Os jogadores vão entrar em campo, vão jogar, e o Botafogo tem faca, queijo, tudo. Presunto, manteiga. Mesa cheia, mesa do café da manhã cheia. Se quiser fazer um misto quente, tá tudo lá, tá preparado para erguer a taça. Eu acho que talvez também... Você acha que tem algum risco? Eu não sou louca de duvidar do futebol. Uhum. Eu não sou louca de duvidar do futebol. O que eu ia falar, na verdade, é que talvez dependendo do jogo, da condição do jogo, você consiga administrar também. Se o Botafogo começa com força máxima, mete um 2-0, começa Luiz Henrique, descansa um pouquinho. Ele já tem saído. É isso. Ele já tem saído com frequência. Com 5 substituições. Você entende ali, você faz o seu resultado, dá uma segurada, opa, aqui vem você, sai você aqui. Ô Igor, beleza, já vem o Tiquinho pra jogar. Você pode administrar de acordo com o jogo, mas garante o seu. Não brinca com alguma coisa. Não, e o Palmeiras? Em que sentido? O Palmeiras, ele pode ficar desanimado pro jogo contra o Fluminense? Ele pode se permitir? Porque se já acabou também, o Palmeiras, o Fluminense tá comemorando, então quer chegar na última rodada sem cair. Qual é a condição do Fluminense aí, né? Porque esse jogo pode valer também. Hoje à noite a gente vai saber. Mas não me parece que o Palmeiras vai ter um perfil de não jogar pra vencer esse último jogo, né, Mar? Não me parece. Mas assim, já até um tempo o Palmeiras não vem jogando bem, né? É verdade. Ontem o Palmeiras até teve um jogo superior das últimas rodadas. Mesmo assim teve muita dificuldade. É claro que era um jogo também contaminado com a necessidade de vencer e tal. Isso mexe um pouco, né, também com o lado emocional dos jogadores. Mas eu não acho um absurdo o Fluminense fazer uma partida heróica contra o Palmeiras. E acho também, Bruno, que sim, não é culpa de uma eventual derrota na última rodada em casa.
Não é por isso que o Palmeiras não foi campeão. O Botafogo foi o melhor time durante toda a competição. Eu sei que na temporada passada o Botafogo foi o melhor time durante boa parte da competição. Na atual, ele toma posse. Sim. Só agora, há 3, 4 rodadas que deu uma bobeada, porque também é normal, né, gente? É ser humano. E tem uma hora que você não vai conseguir fazer os gols, tal. E os adversários vão se defender mais. Segundo turno é sempre mais difícil. Mas o Botafogo foi o melhor time. É só você pensar que no confronto direto entre os dois nesse ano, foram 4 jogos. O Botafogo ganhou 3 e empatou 1. E por outro lado, o Palmeiras não venceu necessariamente esses adversários da briga direta, né? Do G6. O Botafogo conseguiu os resultados contra esses times do G6, o Palmeiras não. Incrível, né? Do G5 ele não venceu ninguém, ele venceu o São Paulo, que é o 6º, não é isso? É. O São Paulo ele venceu na última bola, lembra? O gol do Flaco. E se você, acho que retornar, eu acho que o jogo de ontem ele mostra muito o que foi o Palmeiras na temporada, de perder muitos gols e ser salvo pelo Estevão, né? Essa história de perder os gols em jogos que ele tinha até condição de fazer, aconteceu ontem, aconteceu contra o Grêmio, aconteceu contra o Corinthians na Neoquímica, aconteceu contra o Flamengo na Copa do Brasil, contra o Botafogo na Libertadores. Se você voltar lá no começo do ano, aconteceu até contra o São Paulo na Supercopa. Em nenhum jogo grande no ano o Palmeiras conseguiu vencer. Aconteceu o contrário também, assim, de ser salvo na última bola. Como Bahia, por exemplo. Como Bahia, por exemplo, de ter sido amassado durante boa parte do jogo e ter conseguido vitórias que colocaram o Palmeiras, nesse momento, ainda vivo na briga pelo título brasileiro. Mas foi o que você falou bem, o Estevão. É o moleque do ano, o Estevão que coloca o Palmeiras nessa briga. Como a Mari falou ali na tela, foram 8 jogos, né? Isso, 8 vitórias garantidas 8 com gol, vitórias assistência. garantidas pelo menino. E o ano passado foi o Hendrick. Exatamente. Mas em algum momento a gente até conversou sobre o Estevão não conseguir necessariamente fazer o gol contra os times do G6, né? Tinha sido, sei lá, 1 gol de 12 dele marcados. Mas aí a gente também pontuou que não é responsabilidade. Não é responsabilidade dele, exatamente. Era o entorno. Os outros jogadores que são mais experientes que deveriam ter um desempenho melhor, porque é muito fácil. O Estevão fica ali pela direita. Se você não tiver um desempenho bom dos outros companheiros, por exemplo, Veiga, o Felipe Anderson, enfim, Rony, outros jogadores ali que circulam Flaco, que circulam a parte ofensiva do Palmeiras. Se esses caras desmarcados com espaço não conseguirem fazer nada, vai sobrar pro Estevão, mas aí tu vai olhar, tem 2, 3 no menino. Sabe que ele é diferente, vamos marcar o Estevão e deixa o resto livre. Mas aí o resto livre tem que fazer alguma coisa. Quando ele tem aí, como o Abel pode usar isso como argumento, que tem 73 ou até 76 pontos, isso é um argumento para ele mostrar que o trabalho foi bom ou não? O que esse número diz? Que precisa de mais, que não é suficiente o que ele tem? Ou que não, que o trabalho foi bem feito e que tem que continuar assim para a próxima temporada? Então, Bruno, é normal assim, no mundo inteiro ter times dominantes e que em algum momento você não consegue explicar direito por que aquele time naquela temporada não dominou. O próprio Manchester City, que é um time dominante, na temporada 19-20, ele foi vice-campeão com 18 pontos atrás do primeiro colocado. 18 pontos, cara, são 6 rodadas. E aí, o que fazer? Acreditar que o trabalho está sendo feito e manter as coisas. E investir mais, e, sei lá, mexer com o brilho de alguém que às vezes tirou foco, perdeu foco na competição. Eu acho que o trabalho esse ano foi abaixo dos outros anos. Mesmo tendo vindo reforços no meio da temporada, o que não era muito comum no Palmeiras. Mas isso não muda nada. Assim, é saber que essa competição, que o futebol é uma competição e que de vez em quando vai ter isso. Eu acho que ficar trocando, assim, é um erro. Porque você já tinha a fórmula. Em algum momento você não conseguiu utilizar ela bem. Mas você já tem a fórmula. O Palmeiras é um time vencedor. E eu acho que a avaliação ela é muito diferente se o time não tivesse competido. Eu entendo que quando você ganha, você fica viciado nessa coisa de ganhar, né? É um sentimento. Você está acostumado a alguma coisa você quer comemorar. Mas eu entendo o torcedor do Palmeiras que fica chateado porque conseguiu trazer reforços e pode terminar o ano sem título. Mas quando você olha, o Palmeiras cai para um Botafogo que foi o campeão da América, num jogo que foi muito difícil. A gente lembra como foi todo o desenho da partida. E pode bater 76 pontos no campeonato. Não é como se ele tivesse terminado em 13º, eliminado nas oitavas, passando no sufoco. Mas não é um ponto em comum, sempre que ele mediu força com os mais fortes, ele ter perdido? Pode ser. Isso não é um sinal de alguma coisa? Mas você diz nessa temporada? Sim, nessa temporada, porque é isso. Ele começou o ano perdendo a Supercopa para o São Paulo. Sim.
Ele perdeu a Copa do Brasil pro Flamengo, que é forte, mas ele perdeu. Ele perdeu pro Botafogo, que é forte, mas ele perdeu. Ele perde pro Corinthians na reta final do Brasileiro, que é forte, mas ele também perdeu. Não tem um jogo que você fala que o Palmeiras ganhou. Mas você não acha também que isso diz muito sobre o momento das outras equipes? Então, eu acho que é esse o ponto. Eu acho que o campeonato, para o Palmeiras voltar a ser vencedor, ele precisa fazer mais do que ele vinha fazendo. Sim. A fórmula que foi suficiente nos últimos anos, talvez não seja a partir de agora. Isso certamente é um ponto de avaliação interno. Certamente. Tem que ser. O que está acontecendo? O que antes tinha e que agora não tem? Só que até conhecendo o Palmeiras internamente, o Palmeiras vai pegar um caminho correto. O Palmeiras não vai abrir mão de ser um grande competidor porque preciso recuar por causa dos cofres do clube, porque a minha gestão... Não, o Palmeiras sabe que está no caminho certo. E eu acho que vai atacar esses pontos. Talvez seja mais jogador. Talvez seja ter um elenco maior. Talvez seja esse um ponto. Mas eu acho que esse ponto tem que ser observado. Porque na hora H, contra o competidor que é do meu nível, eu não consegui. O Palmeiras tem que entender. É que eu acho que no Campeonato Brasileiro, né, Jailson, a história do Botafogo, ela não deixa discutir ou discordar de jeito nenhum, né? Porque no mata-mata, você imagina que a condição do jogo tinha presente. Mas nesse Campeonato Brasileiro, você olha pro Botafogo ali e você fala, ele poderia ter até vencido de forma mais tranquila. Foi uma equipe que foi muito Pelo acima. nível do time, né? Foi uma equipe que foi muito acima ao longo da competição. Isso que o Marra falou, eu lembrei do Arsenal. Nas últimas temporadas, por exemplo, brigando ali com o City. O Arsenal fez 2 temporadas espetaculares e não ganhou. É terra arrasada? O Arteta não presta? Não, gente. Tinha uma equipe que, enfim, estava acima. Um degrau acima e levou nas 2 ocasiões. Foi o que aconteceu esse ano. O Palmeiras vem brigando por título desde 2021. Ganhando, 2020, ganhando, enfim, enfileirando. Até 2018 a gente pode voltar nessa conversa. E aconteceu, porque esse ano, nessa temporada, o Botafogo fez uma temporada absurda. Ganhando a Libertadores, e aí bem próximo de ganhar o Brasileiro. Não vejo terra arrasada, já tinha falado isso, não vejo terra arrasada. Acho que é o ponto que o Marra falou, é pegar, a gente não conseguiu ganhar do G5. Não conseguimos ganhar desses times. Né? Por quê? Pega isso, analisa e vai pro mercado. E talvez esteja mesmo na hora de mais mudanças. Sim. Uma renovada maior. Com alguns jogadores ali do perfil de contratação, né? Bora. Bom, poderia ter se resolvido tudo no Beira-Rio, mas o Palmeiras não deixou. Diante do Cruzeiro sem torcida, o Verdão conseguiu fazer 2-1 de virada. E os 2 gols do Palmeiras foram de ex-cruzeirenses. Rapaz, hein? Por determinação da CBF, o Mineirão não tinha torcida. Portões fechados e o Palmeiras se sentiu em casa. Estevão, que quando jogava na Toca era Messinho, foi o primeiro a levar perigo. O Cruzeiro tentou, Lautaro Dias saiu cara a cara com Everton e o goleiro levou a melhor. Uma boa defesa, mas nada comparado ao show de Cássio. A última barreira celeste sobreviveu ao bombardeio do Palmeiras. Do bico da pequena área, o goleiro operou mais um milagre. E olha, não só uma, mas 2 vezes. O gigante segurou o 0 do placar. Hora do ataque fazer a sua parte. Marlon partiu, cruzou e Matheus Pereira, com um chute de quem sabe, colocou a bola onde quis, na bochecha da rede. Abel não deixou barato, mexeu no Palmeiras e mandou Gabriel Menino, Mike e Maurício para jogo. Não demorou muito para aquela lei também entrar em campo. Maurício, cria da Toca, empatou. Lei do ex, eu acho que é o que muitos dos jornalistas falam, né? E às vezes acaba acontecendo em grandes vezes. Mas fico feliz em poder marcar e ajudar o Palmeiras, o clube que eu defendo agora. O Palmeiras foi em busca da virada. Afinal, era preciso vencer para sonhar com o título. E aos 44 minutos veio a chance do empate, na falta frontal contestada pelo Cruzeiro. Achei que não foi falta também naquele lance ali. Para mim foi um lance normal. Para um árbitro como o Daron, que é um árbitro que deixa o jogo rolar, eu acho que ele dá aquele tipo de falta. O Estevão é um cara muito rápido, mas para mim ele já vem se jogando já contra o nosso defensor. Ele ainda não tem idade para tirar sequer uma carteira de motorista, mas parece um veterano dentro de campo. Estevão,
calmo e seguro, colocou a bola na gaveta e recolocou o Palmeiras na disputa. Eu estava a falar isso com o Veiga no banco, a dizer, pá, mais uma tu, outra ele, né? Porque o Veiga não tem que as bater todas, e quando o Veiga não está tem que bater outro. O Palmeiras segue com o sonho de ser campeão do Brasileiro vivo e chega para a última rodada dependendo de uma derrota do Botafogo e de uma vitória diante do Fluminense. Já o Cruzeiro vive um momento completamente diferente. Para conseguir uma vaga para a pré-Libertadores, precisa ganhar do Juventude fora de casa e torcer para um tropeço do Bahia diante do Dragão. Quem não acreditar não tem que ir para Caxias não, tem que entrar de férias. Eu tenho muita confiança, claro que não depende, mas o mínimo que a gente pode fazer, nós tem que ganhar o jogo, o mínimo. Vamos lutar até o fim, mas sabendo que acho que já está praticamente definido o que vai acontecer. Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro melhor que eu. Nós vamos procurar fazer aquilo que nos compete. Bom, o Abel bem abatido na coletiva, como se já não tivesse esperanças. Claro que matematicamente é possível. O problema é que quando o Palmeiras teve a chance de resolver o campeonato em casa, no Allianz Parque, diante do Botafogo, não conseguiu. E agora fica esse clima de desolação, pelo menos é o que eu senti. É normal. Eu até acho que esse sentimento que ele está na coletiva ali, Loirão, é muito mais pelo jogo contra o Botafogo em casa do que pelo jogo que o Palmeiras fez contra o Cruzeiro. Um jogo sem o torcedor, a gente viveu muito isso na pandemia, né? O jogo perde um pouco da emoção, daquela adrenalina de você escutar o torcedor, mas eu achei coerente por parte da segurança que envolve aí essa partida, por causa desses vândalos aí que vivem para ficar se matando entre um ou outro aí, que eu acho ridículo. Mas enfim, em relação ao jogo, mais um jogo ruim do Cruzeiro. O Cruzeiro não consegue jogar, o Cruzeiro não consegue praticar o que o Diniz quer como futebol. Então o Matheus ali, o meio-campista do Cruzeiro, é o jogador que mais tenta fazer algo de diferente. O gol que ele fez é um gol muito difícil de fazer, que normalmente você bota muita força e você isola a bola. E ele teve a sensibilidade, acabou fazendo o gol. E aí aparece a estrela mais uma vez, né? Porque o ano passado quem decidiu o campeonato foi o Hendrick, jovem. E aí o Estevão num gol de falta, que a gente está carente de batedores de falta, apareceu aí o Hendrick que conseguiu fazer o gol da vitória. O Cruzeiro reclama da origem dessa falta, não é? Que não teria acontecido. E, enfim, agora o Cruzeiro, na minha opinião, tem que reclamar mais do futebol que ele vem praticando. Ó, olha lá. É que o Lucas Silva, Lourão, ele para no lance, né? Ele não dá o bote. Assim, é aquela questão que a gente sempre discute aqui no programa. Mas ele obstrui. Sempre do critério da arbitragem. É que a arbitragem não tem critério em determinados lances. Ele não dá o bote, pode ver que ele para. O Estevão tá vindo em velocidade, ele faz o drible. E a minha visão, o Estevão busca o contato com o Lucas, porque o Lucas não estica a perna, o Lucas simplesmente ele para. E aí entra nessa questão da obstrução aí que você acabou de falar. Então, assim, eu teria marcado a falta, porque eu tinha a mesma característica, então eu entendo esse tipo de jogada jogada individual, do drible e tudo mais, eu teria marcado. Mas se não tivesse marcado, acho que não teria muita polêmica, não. Interessante que não é a característica principal do Estevão ser um batedor de faltas. Normalmente o Rafael Veiga, enfim. E ele foi lá, se apresentou, e acho interessante que ele possa ter esse protagonismo, porque talvez, se você analisar a temporada do Palmeiras e mais especificamente no Campeonato Brasileiro, o Estevão foi o grande destaque, jogou muita bola, ele chamou a responsabilidade. Quando outros jogadores oscilaram no Palmeiras, ele foi o cara. Então, aí esse gol que acabou deixando o Palmeiras com esperanças até a última rodada do título. Loirão, sem tirar o mérito da batida, tá? Sem tirar o mérito do Estevão, que ele mostrou personalidade, mas o nível do goleiro, Cássio, poderia ter se manifestado Concorda? de outra forma, sim. Beleza. Sim, concordo. Pois é, pessoal. Tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que ontem venceu o Cruzeiro de virada, tá? O Palmeiras saiu perdendo atrás no Mineirão, um jogo sem torcida. Jogo, né, ruim demais sem torcida, independente que seja com torcida adversária, mas lembrou muito um tempo atrás aí, que era um tempo caótico, né? E lembrou bastante, foi bem triste. É uma partida sem torcida, é uma partida horrorosa, né, sem aquele fervor, mas o Palmeiras conseguiu buscar ali uma virada e ainda está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Com o golaço do Estevão, esse garoto tem sido fundamental para o time do Palmeiras, esse garoto tem sido peça-chave para o time do Palmeiras, né? E ontem não foi diferente, fez um belo gol de falta, jogou muito bem também
e se consagrou com um belo gol de falta. Tem tudo para ser o craque do campeonato, né? Estevão tem tudo para ser o craque do campeonato aí, né? Vamos ver o que pode acontecer nisso aí. Mas independente disso, o Palmeiras jogou muito, o Palmeiras jogou bem, né? O Palmeiras tem um jogo contra o Fluminense. A gente sabe da situação do Fluminense, dependendo da situação do Fluminense hoje, né? Se o Fluminense ganhar hoje, esse jogo também pode ser um jogo, né, um pouco mais fácil para o time do Palmeiras no Allianz Parque, né? Se o Fluminense perder, vai jogar um pouco mais trancado, precisando, se depender apenas do empate, vai jogar trancado, vai ser um jogo chato. Mas o Fluminense ganhar hoje, vai jogar um pouco mais solto, e com isso vai facilitar um pouco mais a vida do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Por que você está falando isso? Porque a gente sabe que é muito chato jogar contra um time retranqueiro. É horrível jogar contra um time retranqueiro, né? Por mais que você tente, mas você se desgasta ainda mais. E um time aberto não, um time mais aberto, um time mais solto, que é o estilo de jogo do Palmeiras, é uma forma melhor de jogar. Mas e aí, o que vocês acharam sobre a atuação do Palmeiras ontem, sobre a situação do Estevão ontem? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!